pessoa do trabalho tá falando que você tá grávida e que o filho não é meu. Mas lógico que é seu. Por que estão falando isso? Ué, a gente tá junto há 3 meses. Você já tá grávida de 9. Ué, amor, só fazer as contas. Quanto tempo você tá comigo? 3 meses. E quanto tempo que eu tô com você? 3 meses. E quanto tempo que a gente tá junto? 3 meses. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. O que há de errado nisso? Ah, amor da minha vida. Desculpa, amor. Esse povo só quer separar a gente.